Seu microfone, professora. Tivemos um breve problema técnico aqui, mas acho que a gente já resolveu. Bom, então, seguindo aí a nossa dinâmica, né? Valéria conseguiu entrar, que bom. Vamos, então, dar sequência, né? Temos ainda duas arguições, da professora Mônica, da professora Tânia e da professora Edviges, então, ainda seguindo o protocolo, né, de permitir que fale os nossos convidados externos. Tânia é interna e externa também, então, e Edviges é interna ao nosso programa. Então, a gente vai começar com a professora Tânia, agradecendo imensamente, Tânia, por sua presença nessa banca. Você sabe, todos nós sabemos o quanto sua presença aqui nesse momento hoje é importante para a Eunice. Tânia também é uma professora, amiga, que acompanha a Eunice desde a graduação, foi a primeira orientadora da Eunice na licenciatura intercultural, né, no projeto extraescolar, nos estágios, acompanhou o povo tapuia durante muito tempo, com as orientações e pesquisas do projeto extraescolar, nunca interrompeu essa interlocução. Atualmente, coordena juntamente com a Eunice, com professores tapuia, o programa Saberes Indígenas na Escola, né, que a Mônica já mencionou, a importância dessa ação, né, para o fortalecimento das culturas indígenas, das línguas indígenas, da escrita indígena, né, das autorias. Então, a Mônica é uma pessoa que teve e tem muita importância, né, na formação da Eunice, e nesse momento ela não poderia faltar nessa banca de maneira alguma. Já esteve no exame de qualificação, e a gente estamos muito felizes, tá, Tânia, da gente poder contar com você nesse momento, né, em que a gente está aí nos preparativos finais para concluir o doutorado da Eunice. Então, muito obrigada por tudo até agora, né, e sei que essa interlocução ela vai continuar, e você tem a palavra, então, para trazer os seus comentários e contribuições, perguntas. Boa tarde, eu quero agradecer, Rosani, Eunice, quero agradecer por estar aqui, participando desse momento com vocês, tomando parte dessa banca junto com minha colega Mônica, a Lohane, a professora Edviges, Mônica e Rosani, que eu conheço, né, desde que eu estava no jardim de infância, era no CEPAI, elas faziam estágio lá, e elas me conheceram, então, no jardim de infância. Lohane conheci um pouco depois, Eunice também depois, professora Edviges, não tive ainda a satisfação de conhecê-la, professora, pessoalmente, só aqui pela telinha. Espero nos encontrarmos. E as pessoas que estão aí, né, prestigiando esse momento tão importante para a Eunice, as pessoas que nos prestigiam materialmente, as pessoas que nos prestigiam espiritualmente. Eu saúdo. Eunice, que momento, eu acho que esse momento seu é um momento histórico e é coletivo, né, você traz isso muito bem no seu trabalho. Para mim também é um momento histórico e é coletivo estar nessa banca com você. Então eu te cumprimento por isso e pelo imenso respeito que eu tenho por Rosani, por você, o carinho muito grande, por estar com você aí, eu vou falar isso daqui a pouco, né, esse nosso rastreio por esses trieiros, pinguelas, buracos, veredas, que nós temos caminhado aí até agora. Eu quero começar falando, Eunice, com você sobre nomeação. Nós sabemos que nomeação, não sei se sabemos, ou se vamos saber agora, nomeação é um ato político de poder, né, de imposição de poder. As pessoas que têm poder chegam de forma muito violenta, nomeando lugares, nomeando pessoas, e você traz isso de uma forma, sem ficar com essa forma cansativa, né, de teorização, você, ao modo Eunice Tapuia, teoriza isso, trazendo o seu próprio processo, né, de disputa de nomeação.
Você, várias vezes, diferentes modos, por diferentes lugares, você vai nomeando. É um modo opressivo, violento, mas também é um modo de entrar nessa disputa, né? Aí você vem mostrando isso para nós, nos ensinando, olha, é um modo de dominação, a nomeação, mas por isso mesmo é um modo de nós entrarmos nessa disputa de poder, esse nome, né? A nomeação nunca é escolhida por nós, somos nomeados antes de saber que podemos ser nomeados, né? O batismo, o registro civil, vem nos nomeando. E aí você diz, eu escolhi me renomear. Em um dado momento, eu escolhi me renomear, e a meus filhos, minha filha, e vou mostrando para o meu povo e para os povos indígenas que ainda não o fizeram, que isso é possível. Então, esse é um momento do seu trabalho de um ato político de insurgência da existência indígena por uma mulher indígena que diz: a minha existência é decidida por mim, pelo meu ato de nomeação. Então, esse é um momento muito bonito do seu trabalho, um momento, uma parte política aqui, né, um ato de cidadania política indígena do seu trabalho, que eu fiquei, assim, muito emocionada. Já conheço essa história, mas quando eu vi, né, a forma com que você vem escrevendo essa performance de dar existência à sua própria existência por você, de enfrentar essa não existência, eu acho que esse ato seu, ele é um ato muito bonito, é um ato que nos enche de esperança. Você me enche de esperança quando você escreve isso. E com isso, Eunice, você traz um modo outro de tese na academia. Isso é muito importante também. O que é uma tese? Precisamos parar para pensar o que é uma tese. O que é uma defesa de tese? Uma mulher indígena defendendo uma tese em 2024 na Universidade Federal de Goiás, a primeira mulher indígena a ser professora nessa Universidade Federal de Goiás. Isso também é um ato político. E aí, na sequência, eu entro com o tensionamento que você me permite viver, que é a oralidade escrita. A escrita é que nos impede de ter essa existência que é nossa e viver uma existência que não é nossa. E você entra com a oralidade, com a narratividade e diz: a minha existência é a oralidade, a minha existência está na oralidade. Eu não consigo existir se não for pela narrativa oral. Somente pela oralidade a minha existência é possível. E vem essa oralidade deslocando mesmo a escrita numa tese. Numa tese. Isso é muito bonito, é muito forte, e isso diz para a academia: não, vocês não vão me vencer. Eu estou aqui, eu estou defendendo uma tese e eu estou dizendo: essa tese é sobre narrativa, é sobre memória, mas não é sobre escrita. É sobre oralidade. A oralidade do meu povo, que tem direito a existir na sua forma de existir, porque eu existo e estou aqui. Então, isso é muito bonito. Você não precisa se violentar para ser doutora. Não precisou. Está aqui e está escrito. Está escrito que você não precisa se violentar para ser doutora. Então, isso é muito bonito. Isso, Eunice, é honrar a sua ancestralidade. Você não negou a sua ancestralidade para se curvar à academia, para ser doutora, para ser professora dessa academia. Você honra a sua ancestralidade. Você honra as Marias, a Dona Olímpia, Mariinha e Dona Nilsa. Você honra a Eunice Pircodi, que você insurgiu em você mesma. É isso que é ser mulher indígena na academia, ocupando esse lugar como mulher indígena. Você não deixa de ser essa mulher indígena. Isso está escrito
No poema que você abre, um poema da Márcia Cambeba, você coloca para abrir a sua tese, quando ela diz que para ser indígena na cidade, ela não precisou deixar de ser indígena. Para ser o que vocês são, eu não deixo de ser o que eu sou. Está lá no poema dela. Em outras palavras, ela diz isso. Mas com essas palavras mesmo, está no poema que dá nome ao livro dela. Tá? Se você for no poema que nomeia o próprio livro, você vai encontrar com essas palavras. Está em Kazé Angatu, está em Geni Nunes. Eu posso ser o que você é, sem deixar de ser o que eu sou. E você mostra isso na sua tese. Quando você nomeia o capítulo de escrevivência, e eu vou olhando, aí eu volto, e olho toda a sua tese, e penso, Eunice compreendeu direitinho o que é escrevivência. Você não fez da escrevivência metodologia, o que a maioria das pessoas faz. Transforma a escrevivência em metodologia. Você não faz isso, porque toda a sua tese é uma escrevivência. Você fala da sua trajetória, você fala da sua vida, e como Conceição Evaristo diz, que escrevivência é a escrita de nós, a sua escrita é uma escrita coletiva, é a escrita de nós. Tanto é que você traz os poemas das suas, de Silma, de Adriana, os poemas estão além de Márcia Cambeba, da fala de Sônia Guajajara, das indígenas que te inspiram, de mulheres indígenas que te inspiram, e isso é maravilhoso. Você não traz só vozes celebrizadas na mídia, você traz as vozes das suas, e você traz as narrativas ali dos saberes indígenas. Quando você traz as narrativas, as oficinas, os desenhos, as imagens dos saberes indígenas, o que eu vejo ali que me emociona muito? Políticas públicas para a educação escolar indígena são políticas públicas para a existência indígena, e você traz isso para a sua tese com toda essa potência, valorizando os saberes indígenas. Eu acho que eu não preciso falar além do que Mônica já falou. Os saberes indígenas são de extrema importância, e você dá essa importância. Quando você traz os saberes indígenas, não como prática de sala de aula, não como uma metodologia de sala de aula, mas saberes indígenas como política pública de valorização dos saberes indígenas. Isso ficou muito bom também. Isso é honrar os conhecimentos indígenas, ao mesmo tempo que é honrar tudo que se tem feito para a valorização dos conhecimentos indígenas, e isso é muito bonito, isso é ética, isso é fazer uma tese honrando a sua ancestralidade, valorizando o que você tem, mas com ética, e isso é muito bonito. Toda a sua tese é uma construção científica, ética, étnica e estética, com muita poesia. É uma tese belíssima. Você mostra o modo tapuia, o modo da mulher tapuia, da mulher indígena tapuia, fazer ciência. Vai incomodar? Sim. Mas para não incomodar, você teria que reproduzir o modo hegemônico. E você não faz isso. Quando você traz os poemas, as narrativas, eu leio ali que você forma uma rede de escrevivência em torno de você. E eu quero entrar nessa rede. Enxerida que sou, eu quero entrar nessa rede de escrevivência. Então eu vou fechar minha fala com um poema que eu fiz para você. Cisquinho de gente. Eunice Pircodi, a tapuia, uma jovem mulher, ora amamentando, ora acaletando sua bebê, nunca desatenta, sempre muito alerta, convoca seu povo e seus parentes, à luta, parente, preste atenção,
Tapuia, preste atenção. Para a nossa história de luta opressiva, a história do povo tapuia, somos um povo, somos indígena, somos o povo tapuia do Carretão. Chama ao respeito, nós somos indígena tapuia, sim, senhor. Somos vítimas da violência, não nos violentem ainda mais. Parentes, não nos violentem. Temos língua, português tapuia, nossa língua materna, nossa identidade. Nos respeitem. Somos indígena tapuia do Carretão. Eunice Pircodia tapuia, amamentando sua bebê adormecida, sorri. Sorri para a Vó Maria, para a Vó Mariinha, para a Dona Olímpia e Dona Nilce. Assim é Eunice tapuia. A sua política é a política da briga e do sorriso. Obrigada. Nossa, Tânia, arrasou com essa poesia de encerramento. Eu acho que essa poesia tem que ir para a versão final da tese, que aí sim vai ficar completa. Muito obrigada, Tânia, muito, muito, muito obrigada por sua leitura, né, e por toda essa generosidade, né, e por nos presentear com algo tão bonito, que diz quem que é Eunice Tapuia. Eu acho que casa completamente com o que ela apresenta, com o que ela traz, né, entrega nesse momento para a banca, para a universidade. Acho que um poema belíssimo, de muita sensibilidade e completamente... Bom, faz parte da tese esse poema, não tem como dizer, ele faz parte da tese. Muito obrigada, muito emocionante escutar você comentando a tese da Eunice e principalmente encerrando com esse poema. Foi um lindo presente para essa tarde, né? Para esses momentos que sempre são tão cansativos, que são tão monótonos, são tão duros, como você diz, a gente ter todo esse prazer de ouvir coisas tão bonitas. Bom, então, fechando aí, né, a fala da professora Tânia, vamos para a nossa última fala, e queremos agradecer imensamente, Eunice e eu queremos agradecer muito a professora Edviges. Professora Edviges é uma das professoras mais queridas do nosso programa, ela ingressou recentemente como professora, é professora da PUC, da área do direito, mas também com formação em geografia, em ciências sociais, tem uma formação muito ampla no campo das ciências humanas. Eunice fez disciplinas com a professora Edviges, né, nos conhecemos aí na trajetória dela já como aluna do doutorado em Direitos Humanos, e é a leitura mais externa que a gente vai ter nessa tarde, né, que é a única que não conhece a Eunice desde bebê, né, do cisquinho de gente. Então, a leitura de Edviges, eu acho que para nós é muito importante, Edviges, a gente agradece imensamente, principalmente por sua generosidade de aceitar, né, participar de uma banca, né, ela falou várias vezes, olha, não é minha área, mas posso contribuir, e a gente, não, mas a gente quer exatamente, né, dentro do nosso programa, ter uma leitura externa, mas de alguém em quem a gente confia muito, né, e que é uma interlocutora importante no nosso programa de Direitos Humanos. De ter aceitado receber a tese também tão intempestivamente, pouquíssimos dias, eu sei que para minhas outras colegas isso não foi tão difícil, porque elas conhecem a trajetória, elas acompanham, elas atuam na área da educação intercultural, né, e a Edviges fez todo um esforço, com muito boa vontade, então a gente tem muita gratidão por contar com você nesse momento, e aí passo a palavra para você. Eu que agradeço, Rosane. Gente, boa tarde para todo mundo que está aqui prestigiando a Eunice, a professora Rosane e o nosso programa, né? Eu que agradeço a Rosane, embora eu já estou deixando aqui meus cabelos brancos,
Eu não conheço a Rosani há 30 anos. Eu conheci a Rosani exatamente numa mesa de debate, né? Um tempo atrás, aí, discutindo essa questão indígena no Brasil, né? A Rosani falava sobre o trabalho dela, e eu estava lá falando sobre essa questão do direito, né? E aí, daí para cá, a gente tem feito um percurso de trabalho, de compartilhar disciplinas, essa coisa toda que vai sendo possível no que a gente vai cruzando aí as nossas vidas, nossos trabalhos, etc. Acho que isso é muito importante. A Eunice já foi no programa, né, na disciplina, e eu participei também. Então, assim, de fato, é uma alegria participar e agradeço muito o convite. Eu participei da banca de qualificação, por isso também vou falar pouco, né, pretendo falar pouquíssimo, até porque a professora Lohane, a professora Tânia, a professora Mônica já falaram o suficiente sobre o trabalho da Eunice, né? Eu considero que, e agradeço a todas elas de estar aqui nessa oportunidade conhecendo o trabalho que elas fazem já há algum tempo, né, nessa área. Eu considero que é importante, assim, quando você pensa a situação da população indígena no Brasil, né, nesse percurso histórico até aqui, algo que poderia ser comum, ele é extraordinário, né? Embora a gente tenha agora, né, um ministério que trata das questões dos povos indígenas, que tem um governo que tem essa preocupação, mas até tudo isso chegar a ser materializado do ponto de vista da política, do ponto de vista das ações que cheguem lá na ponta mesmo para quem precisa, para que mude toda essa trajetória, não é fácil, né? Não é num governo que vai se conseguir fazer isso. Então, assim, a população indígena, assim como outras, a população preta no Brasil, tem sofrido ao longo dos séculos e tem sido impedida de acesso a uma série de possibilidades, né? Tanto de formação, quanto de bens que a própria sociedade produz e etc. Então, de fato algo importantíssimo, né? A Eunice chegar ao final de um percurso aí com a apresentação da sua tese. Eu considero extremamente importante isso. Outro aspecto, assim, no geral, que eu quero destacar aqui, e todas já falaram, de fato é a forma como ela escreveu a tese, né? Ela foge um bocado do formalismo acadêmico que a gente está acostumado. Esse formalismo que a academia traz, muitas vezes engessa algumas possibilidades de discussões, etc., ainda que seja necessário, né, determinado tipo de formalidade, porque, afinal, a gente tem a responsabilidade de fazer ciência, e fazer ciência precisa de ter alguns cuidados, né? Eu acho que a Eunice conseguiu fazer isso sem essa necessidade do formalismo acadêmico como é feito na academia, né? No geral, aqui no Brasil. E a Lures também, né? Tem que... Com relação ao trabalho em si, assim, naquela oportunidade, eu falei muito sobre o primeiro capítulo, o segundo capítulo, que eram os capítulos que estavam inicialmente trabalhados. Eu acho que você atendeu várias das indicações que a banca fez. Eu acho que ainda fica aqui algumas necessidades, e aqui eu vou falar alguns aspectos, muito no sentido assim, esse é um trabalho que você fez, né, um trabalho em que você faz do ponto de vista de quem está dentro do problema e não fora dele, de quem vive aquela situação, de quem carrega a história daquele povo, né? É uma síntese de tudo que seu povo e você passaram. É muito difícil quem está de fora saber
o nível real daquele sentimento, mas pelo que você expressa, né, no seu trabalho, e pela história, isso aqui dentro de um contexto histórico do Brasil, de um contexto político do país, de toda essa trajetória, né, do povo indígena, das populações indígenas no Brasil, isso tem um sentido, inclusive, para registrar, para quem vai ler, né, não só agora, mas no futuro. Eu imagino que esse tipo de trabalho ele seja fundamental para se olhar e dizer, olha, aqui havia um povo que tinha, ou ainda há um povo que resistiu, que teve uma trajetória tal e que lutou para que pudesse sobreviver dentro desse contexto todo, né? Então, assim, aí já é uma questão que, da minha visão, né, assim, de ver esses aspectos todos interligados a esse conjunto das situações políticas, históricas, econômicas que o país vive. E aí eu penso em alguns aspectos aqui, muitos colegas aí já falaram, que seria interessante você pensar, junto com a professora Rosani, se há a necessidade de reestruturar nessa perspectiva, de deixar isso de forma mais clara para quem vier e for ler o seu trabalho. Então, do ponto de vista aqui das fotos, etc., que você coloca, de fato, eu acho que precisa dar uma reestruturada nelas, né, com os dados mais adequadamente colocados aqui, etc., diminuir, para ficar mais bonita do ponto de vista da apresentação e das indicações, né, das imagens. Às vezes, a indicação está em cima, a foto embaixo, e depois vem só a autoria, para você dar a indicação do que é, de quem é aquilo ali, de forma mais precisa para o seu leitor posterior, né? O outro aspecto é que eu acho também que, ao usar muitas fotos aqui na tese, que é importante para mostrar como é essa vida, essa vivência, etc., que você coloca, porque você faz um trabalho sobre o seu povo se colocando dentro dele, o que é importante, é isso que as professoras já levantaram aí, né, da escrevivência. Mas eu penso que você poderia explorar um pouco mais essas fotografias, né, explicando o que elas são, o que elas significam, o porquê delas ali. Porque você vem, trata do assunto, aí você coloca uma foto, e muitas vezes elas ficam aqui meio soltas dentro do texto. Eu acho que talvez, se você, isso aí é a minha leitura, né? Quando a gente lê um trabalho de alguém, a pessoa escreve, eu sempre falo, a pessoa escreve numa perspectiva, você lê em outra, às vezes, né? Então, muitas vezes a gente vê uma outra perspectiva. Mas como é para contribuir, eu penso que talvez você pudesse explorar um pouco mais essas fotos, tanto aqui do primeiro capítulo, quanto do segundo, do terceiro e do último também. Então, acho que isso ajuda a você delinear essa história que você está contando aqui. E outro aspecto que eu senti falta também, as professoras já falaram aí, eu vou resumir para não ficar usando muito tempo aqui, aí eu fiz um pouco mais de anotação no capítulo, nos dois últimos capítulos, e eu vou resumi-las, né? O primeiro deles é, de fato, eu acho também, concordo com as colegas, que está faltando aquilo que você coletou, né, do registro que as pessoas falaram, né, das conversas que você teve, dos diálogos e etc., isso aqui está um pouco faltando na tese. Porque às vezes a gente vem lendo aqui, ó, aí quando você vai, a gente pensa assim, não, vai ter aqui os textos que as pessoas escreveram ou que falaram para demonstrar tudo isso aqui. Mas aí não tem esse texto.
você colocou em alguns aspectos ele dentro dos parágrafos, né? O que dá uma dinâmica diferente para a tese, mas, de todo modo, eu penso que seria importante caracterizar, explorar mais, apresentar mais qual é esta experiência dessa população, o que, que eles acham, o que eles pensam, como que é essa história, a partir deles, porque você fala neles, ao falar deles, né, do seu povo, etc., o que eles acham da escola, o que pensa da identidade, etc. Então, eu penso que aqui poderia explorar um pouco mais, até para, com essa perspectiva, no futuro, quem for ler o seu trabalho, ter isso claro, né? Saber como que era essa vivência, de que jeito o seu povo pensava. Né? Então, eu penso que seria importante nessa perspectiva aqui. Eu escrevi aqui, assim, vou resumir, depois posso te mandar também. Quando você fala, lá no capítulo 1º, no capítulo 1, você fala da questão da língua, né? Que a língua é um português específico, é o português tapuia. Aqui você volta a falar da língua e que o seu trabalho, né, e que isso é uma forma de discriminação ao seu povo, porque não tem as características específicas esperadas do povo indígena e não tem uma língua materna. Mas lá no capítulo 1 você fala que tem uma língua, que é uma língua do povo tapuia, etc. Então, acho que aqui, já no 3º capítulo, precisava, acho que é na página 66, quando você diz, não temos uma língua materna. Então, aqui eu fiquei na dúvida, né, se o português tapuia é a sua língua materna ou não. Então, para quem vai ler posteriormente, essas questões assim precisa ficar mais visível. Né? Ainda na página 66, aqui, no penúltimo parágrafo, onde você fala a história do povo tapuia do Carretão, a observar o que está latente nas falas. Eu peguei esse exemplo aqui, mas tem outros, né? Latente nas falas. Você se refere às falas, mas não mostra as falas, ou mostra muito pouco das falas. Eu imaginei que essas narrativas, essas falas, compõem o seu objeto de análise, né? Para entender qual a importância, pelo que eu consegui entender aqui, eu já havia falado isso lá na qualificação, a escola é um elemento que você buscou analisar a importância dela dentro desta comunidade, né? Então, eu entendi aqui a escola como um elemento de esperança para a afirmação desse povo, um elemento de esperança para a afirmação da identidade desse povo. E esse também é um aspecto que você vai desenvolvendo, fala muito da questão da identidade do povo tapuia. Talvez fosse importante também, em algum momento, você expressar o que seria, no seu entendimento, essa identidade. Porque você fala aqui várias vezes da identidade, mas você não aprofundou um pouco sobre isso. O que é ser tapuia? Você faz essa pergunta aqui, né? O que é ser o povo tapuia? É ser o povo valente, é ser o povo guerreiro, é ser o povo que luta, que vem tratando dessa sobrevivência ao longo desse tempo, com todas as adversidades, desde a colonização e etc. Eu penso que talvez ficasse um pouco mais delineado se você conseguir fazer isso. Então, aqui, a questão das características físicas, né, você também levanta, talvez, aqui eu até coloquei, o povo tapuia não tem uma língua materna, seria importante falar as razões, né? Lá no capítulo 1 você fala alguns aspectos da português tapuia. Razões das características físicas serem diferentes dos demais povos indígenas, né? Pela própria miscigenação. Então, talvez isso aqui ficasse um pouco
mais desenvolvido ao expressar isso. Um outro aspecto aqui, e eu vou já passar para a síntese que eu fiz, para não tomar muito tempo, na página 69, você fala aqui da contexto da desintegração, né? Então, aqui, contexto da desintegração grupal em que viviam devido não terem terras demarcadas, etc. Mas não ficou claro o que foi essa desintegração grupal, né? Talvez você pudesse explicar um pouco melhor isso aqui. Desintegração grupal, explorar mais, discutir o projeto de ocupação do território, as políticas da ocupação do território, do país, etc. Porque foi dentro desse contexto, né, das políticas do país, no sentido da ocupação no nosso caso aqui, do centro-oeste, né, do oeste do Brasil, da interiorização do país, etc. Isso impactou e muito, pelo que a gente entende do que você explorou aqui e escreveu a partir das vivências que você tem com esse povo, com o seu povo. Porém, isso aqui aí já é a minha visão, assim, talvez se isso ficasse um pouco mais claro dentro dessa política. Por que eu digo isso? Porque na minha perspectiva, assim, de um olhar que, lógico, é muito diferente de quem está dentro daquele aspecto que é o seu caso, né? O aspecto da história. Por que seu povo sofreu tanto desse jeito? Né? Não está solto fora de um contexto que o país passou a viver, teve todo o período da colonização, do império, etc., e do avanço da ocupação do território brasileiro, né? Especialmente a partir da década de 30 e tudo mais. Então, eu não sei se cabe, eu estou apenas falando aqui numa perspectiva assim, por que o povo tapuia sofreu tanto para além das questões da sua própria estruturação, do aldeamento e etc., o Brasil, o que o Brasil passou a fazer a partir do momento em que vai intensificando o povoamento, a ocupação do território e etc., né, que a gente sabe como é que foi. Então, sim, vários outros trabalhos tratam desses aspectos, etc. Aqui ainda nessa página, tem você, no último parágrafo, você fala sobre esse processo de desagregação, aí fala da lei de terras, né, e fala aqui sobre a questão dos assimilados e agregados. Talvez você coloque uma nota de rodapé para explicar isso aqui, para quem vai ler no futuro saber o que isso significa. E assim, outros aspectos desse aqui. As falas que não estão aqui, já vou seguindo aqui. Eu, sim, sintetizei o capítulo 3 da seguinte forma. Algumas coisas os colegas já falaram aí, então que eu narra a luta do povo da Tapuia e a luta e o pertencimento da própria autora, né? Poderia desenvolver mais a escolha de análise. Em que sentido? Quando você fala e as professoras levantaram, não é formal, de fato não é formal, e eu acho interessante essa maneira como você escreveu. De todo modo, como isso vai ficar para a posteridade, talvez explicar lá na sua introdução o porquê você escolheu esse tipo de narrativa, né? Por que você escolheu fazer a sua tese dessa forma? Isso é até interessante para que a gente possa, a própria academia, ir tendo uma visão diferente também de como as coisas são construídas, né? Não pode ficar sendo construído do mesmo jeito o tempo todo, né? Então, as razões por que você tratou dessa forma. Aqui, sobre a questão das falas, né, os comentários sobre as falas, entrevistas, porém não destaca as falas. Estão em pequenos fragmentos, não dá a dimensão do histórico. Na minha visão,
a dimensão do histórico que você tem do seu povo, ele centraria de forma mais explícita nessas falas, nessas narrativas dele, que você analisaria. E aí, essa parte, e aí eu compreendo, você já explicou, pelo tempo e uma série de coisas, mas, ou, né, um tempo, se tiver um tempo para acrescentar algumas aqui, ou mesmo depois, você fazer um trabalho, um texto, transformar isso aqui num livro e poder aproveitar isso de forma mais profunda, né? Eu acho que isso vai ajudar e muito. A referência do papel da escola, né? E também a questão da centralidade da função da escola, a fixação do povo tapuia nesse território, já falei, e algumas questões que você falou aí, tem alguns textos um pouco repetidos, mas eu acho que isso vocês vão fazer, né, desenvolver isso na revisão para poder entregar. No capítulo 4, rapidinho também, você vai narrando, retoma, né, esse aspecto, aqui a questão da identidade, novamente, o projeto da escola, que você vai narrando. Eu anotei aqui algumas que eu posso depois escrever e te mandar para você e a Rosani. Na página 78, rapidinho, você coloca aqui no último parágrafo, né, essas narrativas fazem parte e podem expressar os princípios da filosofia e da cosmologia tapuia. Eu também acho que aqui, quando você fala, porque quando você fala assim, para mim ou para outros que não somos do povo tapuia, não conhecemos com profundidade a história, não conhecemos o que significa tudo isso, não fica claro. Talvez você, se você fizer uma nota, né, de rodapé explicando que princípios são esses, né? Filosofia, o que significa essa cosmologia tapuia? Porque isso, ao ficar claro, ajuda, né, a gente a compreender e a poder entender essas diferenças que existem entre os mais diversos povos indígenas do Brasil e mesmo com que é chamado aqui o povo, né, todas as aspas aqui da civilização. O outro aspecto que eu senti falta, porque você tece todo o trabalho, levantando também a importância da educação intercultural. Mas eu penso que talvez fosse importante você destacar qual é o papel da intercultural, né, desse curso da UFG que se levanta, mas não só isso. Quando você trata da educação intercultural, na perspectiva intercultural, aqui na página 80, da própria escola, e até por isso vocês tiveram resistência, não aceitando que a Secretaria de Educação impôs, mas ela impôs, né? Entender, explicar o que seria essa perspectiva intercultural, para que a gente possa compreender melhor, né? Embora a Secretaria de Educação, com toda a sua falta de sensibilidade, não aceitou essa coisa toda. Então, eu acho que seria importante tudo isso. A descrição das práticas, que você já falou aí, não vou repetir aqui, a questão da identidade, deixa eu ver aqui mais, depois eu te passo, escrevi aqui um monte de coisa, eu estou agoniando aqui. A intervenção do Estado na forma e no conteúdo da escola tapuia, né? Eu acho que você menciona isso aqui, mas se deixasse mais claro, mostra como o Estado, especialmente aqui, no caso do Estado de Goiás, faz uma intervenção sem ter o mínimo de preocupação com essa questão cultural mesmo do povo, e o qual ele está subjugando, né? Porque isso é uma forma de subjugação, de impor o que não é daquele povo a ele, para que aceite, né, esse tipo de coisa. Talvez isso ficasse um pouco mais claro.
E assim, por fim, nesse capítulo, né, no último, aqui você coloca, eu acho muito interessante, que você, ao fechar o seu trabalho aqui, você fala no sentido de sentimentos e sentidos, né, do que é a vida desse povo, do seu povo, a resistência, não baixar a cabeça e etc. Aí eu só sintetizei assim, penso que poderia explorar mais os textos produzidos pelos alunos da escola e pelos professores. Na introdução você disse que usou experiências vividas, diálogos na escola, etc. Mas isso não aparece no texto de forma destacada. Esse é o objeto de análise, né? Então, se você está analisando isso, seria importante que você apresentasse para o seu leitor isso de forma mais expressa, né? É isso, aqui nas suas conclusões, né, eu acho que você acaba escrevendo mais a sua trajetória, né, se colocando dentro dessa situação, e a questão da contextualização histórica e política, que eu acho que seria necessária, assim, importante para situar, né, o porquê de todas essas situações, o porquê de todas essas lutas que o povo tapuia vem fazendo ao longo da sua existência, né? Então, é isso, e no mais, parabenizar a Rosani pelo trabalho. Eu acho que, de fato, é algo importantíssimo. É como já disse, que a gente poderia estar celebrando como comum, nós estamos celebrando como uma excepcionalidade em razão da história, em razão das opções políticas do país, né? Em razão do desconhecimento que a população brasileira tem do que é a população indígena, né? Do que representa essa população. E assim, as minhas considerações com relação aqui a alguns aspectos do seu trabalho é mais nesse sentido de contribuir um pouco mais, né? Eu acho que você faz uma grande contribuição, mas contribuir um pouco mais para essa disputa, né? Para esse aspecto que a gente, no século XXI, ainda precisa fazer. E mais ainda, né, com a intensidade, porque senão a gente pode chegar na metade do século XXI e olhar para o lado e não ter mais população indígena para que a gente possa fazer essa disputa. Então, ou restar muito pouco, que eu não estou profetizando, dizendo nada que vai acabar, mas é porque o histórico nosso, ele é um histórico ruim, né? Ele é um histórico que não tem uma política, por mais todas que já foram feitas, etc., de cuidado real, né, o máximo possível para que seja preservada a população indígena, né? Ainda mais agora, nessa situação toda de problemas que a gente vive do ponto de vista socioambiental, né? As questões ambientais e que a população indígena está muito afeta a ela, já não é mais para o futuro, está acontecendo agora e a gente não tem as condições, ou seja, nós não temos capacidade de enfrentamento político por falta de conhecimento, por falta para enfrentar tudo isso. Como é que vai enfrentar o agronegócio, que é a parte mais subsidiada de todas as áreas econômicas do país, e não está nem aí, né? Você vê aqui rapidinho, Rosane, está vendo esse problema que está vivendo o Rio Grande do Sul aí? O governo vai investir bilhões para reconstruir, porque as cidades, muitas cidades acabaram. Ou seja, não acabou só as casas, só o carro e etc. São vidas, mas aquelas vidas que ficaram são as memórias, né? Se você pensa, é um cemitério que acabou, é as fotos da família, é a árvore que estava plantada lá no quintal, é a casa, é um monte de problemas e que, vamos ver, quem é que vai abocanhar a maior parte desses recursos se a população não tiver mecanismo de controle, né? Então, a população pobre vai reconstruir as casas num lugar
pobre, num lugar que vai continuar com os mesmos problemas, etc. É nesse sentido que eu me preocupo, é nesse sentido que eu procuro entender todo esse emaranhado dos problemas do nosso país, né? E parabéns pelo seu trabalho, eu acho que, de fato, é uma grande vitória e que a gente merece celebrar tudo isso. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Edviges. Fiquei também me senti muito contemplada e feliz com sua fala, porque realmente a nossa expectativa era essa, né, de ver uma leitura mais externa ao campo de atuação em educação intercultural, que é onde Tânia, Mônica, Lohane e eu transitamos há mais tempo. A Eunice faz o doutorado num programa que é interdisciplinar, né, um programa de direitos humanos, então ele contempla várias áreas do conhecimento. Foi uma preocupação nossa, né, no momento da escrita, de trazer algo muito próprio da Eunice, muito próprio dos povos indígenas, mas também pensar que ela não está escrevendo só, né, para esse campo da educação intercultural, não só para o povo tapuia e não só para os povos indígenas, né? Um campo interdisciplinar, ele precisa ter esse alcance na comunicação para uma amplitude muito maior. E eu acho que seus comentários deixam isso muito claro, né? Onde que estão os pontos, né? Que a leitura de uma pessoa que não seja da área, mas que tenha interesse, né, em conhecer a história da Eunice, do povo tapuia, se aprofundar um pouco mais no conhecimento dos povos indígenas no Brasil, onde que ele vai sentir falta, né, com a dificuldade que um leitor de uma área, né, que não tão familiarizada com a educação intercultural, né, e com os estudos dos povos indígenas no Brasil, quais que as dificuldades que o texto teria trazer. Então, acho que são muito importantes seus comentários, suas contribuições para nossa revisão final. Não vamos ter muito tempo para fazer a revisão final, mas penso que todas as 4 professoras convidadas trouxeram questões muito importantes e muito pontuais, né, para a gente ir exatamente naqueles pontos ali onde precisa, né, de alguma reformulação no texto, né, pensando nessas questões. Então, fico muito grata por sua participação, por você ter aceito o convite, por suas considerações, e passo, então, a palavra para a Eunice fazer aí os comentários, as justificativas, né, Eunice, responder às professoras que falaram por último. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Tânia, professora Edviges, pela leitura atenta. Professora Tânia, estou muito feliz que você falou, entendeu bem a proposta do meu trabalho. Fiquei muito emocionada com o poema que você fez, porque mostra realmente que você me conhece profundamente, conhece o meu povo, e que tem um carinho e sabe das minhas lutas, conhece tudo que eu tenho vivido ao longo desses anos, né? Ao longo de toda a minha trajetória, desde lá o Cisquinho de Gente, até a primeira professora da UFG. Então, muito obrigada. Professora Edviges, eu, fazendo esse trabalho, me preocupei muito, e por vezes eu não conseguia escrever, com essa preocupação de que estou escrevendo para agora, mas esse trabalho vai ficar para os meus netos, meus tataranetos, né? Para outras pessoas lerem ele, outras pessoas tão longe no tempo como no espaço,
Então, outras pessoas que não conhecem o meu povo. Aí eu vejo que a sua leitura é dessa pessoa que está longe, seja no tempo ou seja no espaço. E aí eu preocupei muito quando você falou que no meu trabalho ficou entendido que nós não temos língua materna. Eu me preocupei muito com isso, porque é sobre isso que eu venho trabalhando, que eu venho lutando ao longo da minha trajetória acadêmica. É dizer, nós temos uma língua materna. O português tapuia é a nossa língua materna. O que nós não temos é uma língua como as pessoas querem que a gente tenha. Então, eu vou revisar esse texto, porque eu não quero que nenhuma outra pessoa tenha esse mesmo entendimento, de jeito nenhum. A questão da historiografia que você falou, isso. A proposta desse trabalho, como foi falado, é contar, mas pelas narrativas do meu povo, contar do meu povo. Porque se for pela historiografia, a gente já tem vários trabalhos publicados, feitos, então a proposta desse trabalho é dar voz ao meu povo, então é como eles tratam, como eles enxergam, como eles veem, por que foi assim. E aí você tem razão, quando você também vem cobrando essas narrativas, porque nelas vem muitas explicações dessas, né? E então, isso vai ser incluído, porque eu vejo que foi uma visão geral, mas, de novo, salientar que aquilo que faltou nesse trabalho é porque eu ainda tinha 1 ano para terminar esse doutorado. Eu tinha 1 ano. E aí, por razões boas também, né, eu tive que fazer ele, assim, terminar, assim, às pressas. Então, é por isso que eu entreguei esse trabalho, essa tese, sabendo que tinha muito ainda para ser feito. Inclusive, algumas coisas que foi falado aqui, eu já estava trabalhando para poder colocar nessa última versão, que é a versão que vai ser depositada, porque a gente também, eu, Rosani, a gente percebeu que faltava, mas a gente não tinha tempo, então por isso não foi feito. Então, algumas dessas coisas que você falou, a gente já estava pensando. Outras não, por quê? Porque quando a gente está escrevendo, a gente pensa que o outro, é como você falou, quem está de fora tem uma outra visão, né? Então, aqui, Mônica, Tânia, professora Rosani, professora Lohane, elas conhecem o meu trabalho, conhecem a minha vida, então, para elas entenderem, foi fácil, porque elas já vivem isso, elas já sabem como é, mas aí, como eu falei, você se distancia, você está aqui representando essa pessoa que está distante no tempo ou no espaço, e eu quero que esse trabalho, ele sirva para muitos outros indígenas, inclusive eu cito lá no texto, muitos outros que dizem, eu não consigo, eu tive que abandonar, porque eu não conseguia fazer do jeito da academia. Então, esse trabalho também, ele rompe com isso, que ele é uma forma leve, uma forma como a gente é. E aí eu acho, quando você fala assim, que eu preciso explicar por que ela é assim, eu, por mim, tinha ficado explicadinho quando eu digo, esse é um trabalho de uma mulher indígena, de um povo e tal. Eu achei que tinha ficado explicadinho quando eu expliquei isso. Mas também a gente pode tentar rever isso. E, no mais, é agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que está vindo, colaborando, trazendo o seu apoio, seu carinho, dizer que sou muito grata. Vocês estão fazendo parte da minha história, e eu sei que a minha história, ela é sempre entrelaçada com a história do meu povo, que por sua vez está entrelaçada com o estado de Goiás, que por sua vez está entrelaçada com indígenas de todo o território nacional. Então, gratidão a todos e a todas, né, que essa é uma banca de mulheres. Gratidão.
Bom, então a gente estamos quase chegando ao final, né, do nossa sessão de defesa. Muito obrigada, Eunice, por suas considerações. Vou fazer breves comentários e a banca vai se reunir para avaliar e, né, fazer todo aquele protocolo que é aquilo que é protocolar, né, nesses eventos, né, acadêmicos. E queria ressaltar um pouco o que a Eunice já mencionou agora na última fala dela. Eunice tinha uma proposta de pesquisa e um cronograma para ser desenvolvido até março de 2025, né, para desenvolver todas as atividades com tranquilidade, para ter tempo de organizar o seu material de pesquisa, ter tempo para suas análises, escrever cada capítulo com tranquilidade, né, mas como ela mesma disse, por bons motivos, né, ela precisou agilizar esse processo, e agilizar de uma forma violenta, né, a gente está falando aqui que doutorado não precisa de tanto sofrimento, a Tânia falou, concordo completamente com ela, estou muito cansada de uma academia estressante, de uma academia violenta, de uma academia que causa sofrimento nos alunos e nos professores, de uma academia insensível, que se pauta em números, se pauta em avaliações, se pauta em quales, desconsidera se o aluno teve uma depressão, se sofreu um acidente, se nasceu um bebê na família, se precisa de tempo para cuidar desse bebê, para cuidar de um familiar doente, e se precisa de tempo para amadurecer intelectualmente, né, dentro daquele tema que ele escolheu para pesquisar. Precisa de tempo para amadurecer, todos nós precisamos. Nós que estamos, né, somos sêniores, acho que todas aqui já têm mais de 10 anos, né, de vida acadêmica, a gente precisa de tempo para amadurecer intelectualmente qualquer tema novo que a gente comece a trabalhar. E os estudantes indígenas, eles precisam muito mais, porque eles vêm de uma tradição oral, eles vêm de um processo de exclusão né, das políticas educativas, porque eles vêm de uma realidade, de uma vivência de tutela, né? Eles vêm de experiências coloniais violentas, vêm de perseguições, de massacres, de histórias muito violentas, mas, principalmente, eu quero destacar aqui, eles vêm de muita segregação da formação escolar, dos processos de formação escolar. Até a década de 90, início da década de 90, não existia uma política do Ministério de Educação para as comunidades indígenas. A gente tem, pela primeira vez, uma geração que teve acesso à universidade. E a gente tem, pela primeira vez, pouquíssimas pessoas, um grupo muito pequeno, que teve acesso à pós-graduação, que está tendo acesso à pós-graduação. Para a gente ter uma ideia dessa dimensão, Eunice é a primeira mulher indígena a fazer um doutorado na Universidade Federal de Goiás. Ela é a primeira. E ela é a primeira a ingressar como professora, né? Quando a gente fala do ingresso como professores, isso é mais, né, é muito mais raro, mas como estudante de pós-graduação, é uma primeira geração que tem acesso, né, a um processo acadêmico eurocêntrico, violento, etnocêntrico, autoritário, hierárquico, que todos nós passamos por isso. Acho que todas nós, essa banca, sofremos na escola. A escola é hierárquica, ela é autoritária, ela é eurocêntrica, né? E as escolas indígenas estão lutando contra isso. E quando os estudantes indígenas chegam na universidade, a não ser em programas como a licenciatura intercultural, eles são violentados. Os estudantes universitários que entram pelo sistema de cotas, eles são muito violentados.
eles são assimilados, eles são, suas vivências, seus povos, suas histórias, são completamente desconsiderados, porque a gente tem uma universidade que não está nem um pouco preparada para receber aquilo que é diferente de um padrão, né, que já foi consolidado. E todos os estudantes sofrem muito, enfrentam muitas dificuldades. Eunice veio de um curso de licenciatura intercultural, mas é um exercício muito difícil para ela e para todas nós, Tânia, Lohane, Mônica. A gente sabe que a gente constrói a cada dia esse exercício, né, de diálogo intercultural. O tanto que é difícil construir uma interculturalidade horizontal, que não seja hierárquica, que não seja castradora, que reconheça os conhecimentos diferentes, que reconheça que a gente pode aprender com eles. Então, todas nós estamos nesse exercício o tempo todo, aprendendo com os povos indígenas, e aprendendo novas formas de contar as coisas, aprendendo novas formas de construir textos acadêmicos, né? Por isso, quando todas nós falamos, não, a gente aprende muito com a Eunice, aprendemos muito com ela, e com todos os nossos estudantes indígenas, porque eles trazem uma escrita diferente, a gente queira ou não, eles trazem isso, né? O que a Eunice traz hoje é algo que é um esforço muito grande por parte dela para construir esse diálogo com o conhecimento acadêmico, mas é algo que caracteriza toda a produção escrita dos pesquisadores indígenas que conseguiram chegar na pós-graduação. E mesmo daqueles que estão nos cursos de licenciatura intercultural e que produzem as suas monografias, né, que no nosso curso a gente chama de projeto extraescolar. Então, eles trazem um padrão de escrita. Então, por mais que a Mônica tenha sido formada nessa tradição eurocêntrica, por mais que eu tenha sido formada, Tânia, Lohane, eles trazem isso, e eles ensinam a gente, mas o que precisa? Precisa de uma sensibilidade de nossa parte, precisa de uma abertura de nossa parte, precisa de um reconhecimento de que esses conhecimentos são importantes e que eles também nos ensinam. A gente não está ali fazendo nenhuma... Não, é algo que nos dá prazer, que a gente faz porque a gente quer, porque a gente gosta, mas não é só o reconhecimento de direitos, é o reconhecimento de que essa presença na universidade também muda o que a universidade é, também muda a forma de produzir conhecimento acadêmico, também traz uma nova forma de pensar metodologia, de pensar o como escrever. E eu acho que a Eunice traz isso assim, de uma forma muito, muito evidente no trabalho dela. Por mais que a gente tenha se violentado aí nos últimos meses, né, Eunice? Porque a Eunice vem de um processo em que ela fez um concurso da Universidade Federal de Goiás em dezembro, como professora. Ela não tinha feito o exame de qualificação ainda. Ela também tinha sido aprovada no concurso público da SEDUC. Embora ela seja professora, né, da rede pública há muito tempo, ela também é vítima de um sistema educacional que pela primeira vez realizou concurso público no estado de Goiás para professores indígenas. Ela vem de uma situação de contratos provisórios, como a maioria dos colegas dela, né? Pela primeira vez a gente tem uma política, algumas ações de construção de uma política de educação escolar indígena em Goiás, e ela fez esse primeiro concurso, ela fez parte dos primeiros professores concursados, mas tem dezenas de professores e 4 tiveram acesso, né, a essas vagas como professores e professoras concursadas. E a Eunice tinha acabado de tomar posse também nesse concurso, né, e tem muita pressão como professora da comunidade, da Secretaria de Educação, da própria direção da escola, né, e ela fez tudo ao mesmo tempo. Então, foi algo muito pesado, assim, muito violento para ela, que, sinceramente, em alguns momentos, ela própria acreditava que não seria possível, né? Então, de dezembro para cá, ela fez um exame de qualificação, ela passou num concurso para professora adjunta da Universidade Federal de Goiás, a primeira professora
indígena concursada, né, ainda não tomou posse, ainda não é a primeira professora, mas está aprovada, providenciando os documentos dela para tomar posse, e teve todo o esforço por parte dela, nesses últimos meses, para dar conta dessa tarefa, que é muito pesada, e ainda está sendo, né? Então, chegar nesse momento, né, de defender a tese, de conseguir entregar um trabalho que a banca reconheça como um trabalho, né, com qualidade, digno para esse momento aqui, né, de conclusão de um doutorado, é uma conquista imensa para a Eunice e para mim também, né, porque eu sei que é muito diferente orientar um estudante indígena de um estudante não indígena. O processo de orientação, ele é um processo que exige muita dedicação, todas nós sabemos disso. Mas quem assumiu essa tarefa de trabalhar com estudantes indígenas na pós-graduação, eu acho que a tarefa é muito mais pesada, porque a gente enfrenta barreiras que a gente não enfrentava na licenciatura intercultural, que é um programa de formação feito para formar professores indígenas e pensado junto com eles e para eles. A gente está em programa de pós-graduação que não tem propostas pedagógicas voltadas para a formação de pesquisadores indígenas. Então, a nossa tarefa ela não é fácil, porque a gente tem que enfrentar todo tipo de barreira junto com o aluno. Então, não é algo protocolar, não é algo comum, igual a gente faz normalmente, né, nos nossos processos de orientação. Então, chegar nesse momento aqui, e principalmente, né, nesse agilizar, aí, né, nesses últimos meses, em poucos meses, ela conseguir fazer o exame de qualificação, escrever e defender, é uma vitória, gente. E eu hoje me sinto muito feliz, mas muito feliz mesmo, muito grata por todas vocês, pelas contribuições, muito grata por Eunice não ter desistido, por ela ter enfrentado essa tarefa, né, e a gente está aí já no processo de finalização, e por a gente poder dizer, nesse momento, né, como o povo tapuia sempre diz, né, ressalta, como quando se diz um povo guerreiro, é um momento em que a gente pode dizer, Eunice é uma vencedora, né? É um momento em que a gente olha para trás e pensa como foi possível, né? Mas foi com muito esforço, com muita dedicação e com um estilo próprio, sendo tudo aquilo que ela é. Eu acho que precisa de algumas reformulações do trabalho, precisamos pensar num público mais amplo, mas ela traz isso, né, de uma forma muito bonita, poética, leve. Então, toda a violência aí do tempo, da pressão e tudo, eu acho que foi muito recompensado por ter dado conta e por ter trazido uma contribuição tão importante para a universidade. O programa de direitos humanos, eu acho que o nosso programa se torna melhor hoje, né, e que a gente dá algumas lições para os próximos passos, que os próximos estudantes sejam cada vez mais bem acolhidos, que os seus saberes também tragam contribuições e que também nos ensinem a sermos uma melhor universidade, a sermos melhores profissionais, a respeitarmos mais quem é diferente de nós e aprender com essa diferença, reconhecer a riqueza que ela nos proporciona. Então, fico extremamente grata por ter chegado nesse momento e de contar com todos e todas vocês aqui. Quero agradecer aos colegas da Eunice, que ajudaram muito nesse processo aí nos últimos meses, com todas as formas de burocracia que a gente enfrenta, né, nesses processos, comitê de ética, tudo. Então, Patrícia, Bruno, o Tiago, a Vitória, e
muitos outros que eu vou esquecer de citar agora, né? A gente tem um grupo de orientandos e orientandas que é muito solidário também. E eu acho que isso é muito bom para a gente. Eu me sinto acolhida e acredito que Eunice também. Então, é isso, gente, das minhas palavras. Se Eunice quiser comentar mais alguma coisa, a gente ouve Eunice e vamos, então, para a avaliação. Eu já tinha falado, então, é só mesmo agradecer, dizer que fiquei emocionada de ver que ser uma mulher que dedica a estudar dentro da comunidade não é fácil. E aí eu vejo que eu realmente estou fazendo, o meu trabalho está sendo bem visto, está sendo valorizado, e que, por isso eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui, porque confiaram em mim, confiaram no meu trabalho. Agradeço por fazer parte dessa minha rede de apoio. Dizer que realmente a minha vida não foi fácil esses dias, mas a minha vida nunca foi fácil também. Desistir, professora Rosane, como a professora falou, que agradece por eu não ter desistido, eu não nasci com esse direito de desistir. Desde o meu nascimento, foram barreiras que eu tive que enfrentar, e que eu sempre falo na comunidade, falo para as meninas, que eu passo por tudo isso de cabeça erguida, porque as que vieram antes de mim, elas sofreram muito mais, e é por causa do sofrimento delas, por elas terem aguentado tudo isso, é que hoje eu estou podendo fazer algo, que hoje eu estou podendo contribuir. Então, eu também estou fazendo a minha parte, porque as outras, elas sofreram muito, mas elas só conseguiram o direito que eu pudesse existir. E agora, o que eu estou fazendo é para que essas outras que vêm depois de mim, para que elas tenham direito de escolher, que elas possam escolher. Um direito que, por muitas vezes, me foi negado. Então, eu luto para que as outras tenham esse direito. Então, eu agradeço a vocês e espero que depois dessa reunião vocês tragam uma notícia maravilhosa. É isso. Professora, deixa eu falar aqui. Vamos tirar a foto agora, porque eu vi que várias pessoas estão saindo. E aí, se puderem abrir as câmeras para a gente fazer uma foto oficial. Vamos abrir as câmeras, pessoal, quem está presente para a fotografia. Eu gostaria também de agradecer a todas essas pessoas que estão nos assistindo, né? Amigos, todas essas pessoas que fazem parte da minha rede de apoio. Agradeço muito de coração por estar aqui nesse momento comigo. Gratidão. Vamos à foto, então? Oi, Nicolim. Boa tarde, que bom ver você. Eu vou organizar aqui para fazer a foto, tá bom? Todo mundo aí, sorrisos. Sorrisos. Parabéns, Eunice. Obrigada. Pronto, Patrícia? Tirou várias para escolher depois? Ninguém sair dormindo. Tirei só uma, porque é lento, mas vou tirar outra agora. Tira mais uma. Viva Eunice, parabéns! Só um minutinho que eu tive que voltar aqui, pessoal, de novo.
Bom, depois desse suspense do silêncio da foto, então, né, a gente vai se reunir separadamente. Não sei se a gente cria um novo link, eu acho que é bom criar um novo link, né? Vou criar um novo link e compartilhar. Rosanina, o UFG é obrigatório reunir separadamente? É um protocolo. Ah, tá. Na UEG a gente já romperam isso faz tempo. Ixi, a nossa... Eu já rompi também, Rosani, faz muito tempo. Nossa avaliação é coletiva. Se você, né, mas se vocês concordam, eu também não tenho nenhum impedimento da gente fazer avaliação pública e quebrar esse protocolo nesse exato momento. Nesse tipo de banca... No PPG-IDH. Nesse tipo de banca como a da Eunice, eu não acho necessário. Sim. Já está evidente o resultado. Ótimo. Perfeito, todo mundo já aprovada, parabéns! Bom, então, vamos pelo menos escutar cada uma de nós, né, para ficar registrado aí, apesar da gente não estar gravando, né? Então, vamos escutar cada uma das professoras. Eu aprovo, com então, louvor professora, e oração. Muito obrigada, Tânia. Professora Lohane. A tese da Eunice está aprovadíssima, com indicação para publicação, pensar num livro e muitas coisas boas pela frente. Professora Edviges. Super aprovada, parabéns. A professora Edviges também está aprendendo a quebrar protocolos aqui, vai levar lá para os seus orientandos, vai levar para a PUC, né? Flexibilizar os protocolos acadêmicos, que é o que a gente vem aí fazendo há tanto tempo. Mônica? Aprovada, claro. Mas cadê você? Não estou vendo sua cara. Abre aí. Ué, mas... Não, tá aberta a minha câmera. Tá aberta. Tá. Apareceu. Então, gente, é isso, a banca aprovou, eu vou ler a ata, né? Então, vamos quebrar os protocolos em parte, algumas coisas, manter outras. Vou fazer, então, a leitura da ata. Que está aberta aqui. Um instantinho. Bom, então, agradecendo uma vez mais a presença de todos e de todas, vou fazer a leitura da ata, que é esse momento que formaliza, né, a defesa e a finalização do doutorado da Eunice, aos 6 dias do mês de maio de 2024, a partir das 14 horas, em sala virtual hospedada na universidade, ocorreu a sessão pública de defesa de tese intitulada Direito à Memória, Construção de Novas Narrativas sobre a Experiência Tapuia do Carretão. Os trabalhos foram instalados pela orientadora, doutora Rosane Moreira Leitão, do PPG-IDH, com a participação dos demais membros da banca examinadora, doutora Tânia Ferreira Rezende, do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, membro titular, professora doutora Lohane Gomes, da Universidade Estadual de Goiás, do Programa de Pós-Graduação do PPGEO, que por extenso eu não lembro agora, membro titular externo, professora doutora Edviges Conceição Carvalho, do PPG-IDH, membro externo, e professora doutora Mônica Veloso Borges, membro titular externa. Também fazem parte dessa banca, como suplente, a professora doutora Helena Esser dos Reis. Durante a sessão, não foram feitas alterações no título, a banca examinadora
não se reuniu em sessão privada, mas anunciou a conclusão do julgamento da tese, tendo sido a candidata Eunice aprovada pelos membros da banca examinadora. Então, Eunice está aprovada no doutorado, doutora. Uhul! Festa! Parabéns, Eunice! Viva o povo Tapuia! Doutora pelo PPG, Parabéns, BH, e professora da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada, pessoal. Abraço. Parabéns, Eunice. Alguém mais queira se manifestar? A palavra está aberta. Ainda a Adriana ergueu a mão aí. Parabéns, Eunice. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. É um momento, assim, muito significativo para mim, mas também para o meu povo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e dizer que tudo isso que eu estou vivendo hoje aqui só é possível graças a essa rede de apoio que confiou em mim, que acreditou, que me ajudou, mas, acima de tudo, que estava comigo, para que eu não me sentisse sozinha. Então, eu agradeço a cada um que faz parte dessa minha rede de apoio e a cada um que está comigo aqui hoje, porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda não entendem o valor, né? Ainda não entendem esse momento que eu estou vivendo, mas que ainda vai entender, porque até mesmo para mim é difícil acreditar que eu cheguei nesse momento e que eu saí daqui aprovada. Então, agradeço muito a vocês. Agradeço, sobretudo, a professora Rosani, que também me acolheu, acreditou em mim, foi parceira, esteve sempre do meu lado. Gratidão. Viva Maria do Rosário e viva Maria Raimunda. As mulheres que deram origem aos troncos atuais da sociedade tapuia. Viva a memória delas. Viva! Gratidão, professora Rosani. Parabéns, Eunice, Rosani, um abraço para vocês. Obrigada. Parabéns, Eunice, Rosani, abraços para todo mundo, gente. Obrigada. Parabéns, gente. Parabéns, especialmente a Rosani tchau. E Eunice. Obrigada pela oportunidade. Avante, Eunice. Grande abraço. Tchau, tchau. Beijos, Eunice. Beijo, Felicidade. Tchau. Felicidade, professora. Gratidão. Obrigada. Eunice, querida, que bom participar dessa festa, estar aqui com você, nesse momento que é tão importante e tão marcante. E eu desejo que esse momento também seja um divisor, um marco, para todas as vezes que você precisar desistir, todas as vezes que a vida possa te trazer oportunidade de escolhas a partir de agora, que você possa ser uma guerreira que possa descansar e desfrutar da vida, do amor e do carinho. Eu te amo. Fique bem, bom descanso. Obrigada, Mirna, pela presença. Eu vi que sua mãe também estava aqui assistindo. Rosa, obrigada. Um abraço. Eunice. Valéria, brigadão. Rosani, queria parabenizar vocês. Que banca maravilhosa. Emocionou muito nós todos aqui. A gente está todos aqui em volta de um computador, que a gente não conseguiu ter acesso, tá? A gerência está toda aqui. E, assim, parabenizar, Rosani, vocês pelo trabalho, pela banca, a fala da Mônica, da Tânia, da Lohane, que fala maravilhosa. E, assim, parabenizar a nossa estrela do dia, Eunice. Estou muito emocionada. E
E que maravilha, que bom que você conseguiu. Hoje eu acordei de manhã, a primeira coisa que me fez sorrir no dia foi Eunice conseguiu. Eu olhei dia 6, e dia 6 vai ser um dia assim que vai marcar, né? Acho que para você, para nós todos, esse dia de hoje, ele é muito especial. Você conseguiu, e isso representa para muitos povos indígenas, não só de Goiás. É tudo, é o Brasil inteiro. Ver você aí hoje é uma mulher guerreira que consegue chegar onde você conseguiu, que é um exemplo para todos nós, para todos nós. E assim, a força e a coragem que você teve esses últimos dias, ela foi primordial para que você chegasse até aqui. E foi um exemplo muito grande para todas nós, né? Obrigada por essa oportunidade de mesmo estar dividindo computadores e de estar aqui com você. Eu, assim, se não fosse online, seria muito ruim, porque a gente não conseguiria estar com você aqui. Mas esse momento é único, é especial, e assim, parabéns, 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 parabéns e parabéns para todas vocês. Obrigada, Valéria. Muito bom ter você aqui conosco. Me desculpe não ter no início, você ficou tentando entrar, mas a gente teve uns problemas técnicos aqui que demoramos um pouco para resolver. Sem problemas, nós estamos juntos. Mas fiquei muito feliz na hora que eu vi que você estava conosco na sala. E as professoras Tapuia, que estão, né, tá com a câmera fechada, mas estão na sala ainda. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso, gente. Então, acho que a gente vai encerramos já, né? Estamos aqui nos agradecimentos e nas felicitações. Agora a Eunice vai descansar um pouquinho, vai ter, né, descansar de hoje para amanhã, porque ela tem pouquíssimo tempo para fazer essa revisão final, entregar a tese, preparar toda a documentação da posse. É muita burocracia, é muita coisa, é caro, transitar entre aldeia e Goiânia não é barato, é cansativo, é exaustivo, é desgastante, né? Mas ela está mostrando aí muita resistência, muita competência, e falta pouco agora, né? É mais um pouquinho aí, renovar o ânimo com essa sessão de hoje, né, Eunice? A gente renova o nosso ânimo hoje, descansa de hoje até amanhã e vamos pegar firme para entregar a tese, receber o diploma a tempo de tomar posse dentro do prazo certo. Ainda tem, né, uma pequena jornada ainda para ser cumprida. E vamos comemorar, gente? Vamos comemorar. Vamos. Só alegria agora, Eunice. Sim, temos que nos encontrar. Logo que a gente puder respirar um pouco, precisamos encontrar pessoalmente para celebrar. Isso. Abraço, pessoal. Abraço. Beijão. Beijos. César, tá ali, não abriu a câmera, era para eu ter falado. Ah, tá feliz, César? Ah, que bom que você está aqui acompanhando sua mãe, né, nos momentos mais importantes da vida dela, eu acho que de vocês como um todo, né? Que bom. Então é isso, né? Adriana, você levantou a mão, você quer falar? Acho que a Adriana levantou a mão. Ela levantou. Deve ser a bebezinha dela que clicou. Ah, pode ser. Então, a gente já pode encerrar. Muito obrigada pela presença de vocês, um abraço e a gente vai fechar. Não, eu só queria mesmo só te parabenizar, Eunice. Parabéns, muito lindo o seu trabalho. Estava aqui assistindo. Eu não quis parecer. Mas meus parabéns, muito lindo o seu trabalho. Pela mulher guerreira que você é, sei que você lutou bastante para chegar até onde você está.
Agora é a nova jornada, né? É o novo, agora doutora, né? Mas para chegar até aqui eu sei que não foi fácil. Mãe, nós já participamos juntos, né? Quando você estava com a bebezinha, e esse processo eu sei que foi longo, difícil, mas eu sei que você chegou, né? Agora é só colher os frutos que você plantou, né? Muito bem, parabéns, viu? Muito sucesso nessa nova jornada sua. Obrigada mesmo. Em algum momento, Eunice faz uma apresentação pública na aldeia para a gente celebrar com a comunidade da Puia. É verdade, não são. Pois é, não só isso mesmo, então. Meus parabéns. Obrigada, Diana. E vamos encerrar, então? Então, um abraço, pessoal. Muito obrigada. Abraço, César.